Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Gwit Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sinta-se à vontade, prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo, tá pessoal? Vamos lá então prosseguir aqui com o nosso curso de JavaScript, tá? Bacana, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui tá o código, tá? Da aula passada, onde a gente trabalhou com estrutura condicionais, ok? Beleza. Pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer agora daqui pra frente, tá? A gente vai trazer uma solução bem interessante aqui, tá? Em vez da gente ir aqui, ó, no HTML, vir aqui e abrir no browser, tá? A gente vai fazer o seguinte, porque a gente fica meio que limitado, certo? Ter que toda vez estar abrindo ali o browser, tá? Pra ver o resultado. Então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Esse HTML aqui, o papel dele é simplesmente puxar o JavaScript, certo? Pra gente poder debugar lá no nosso console do browser. Só que a gente não vai precisar mais desse HTML, por quê? A gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, em extensões, a gente vai instalar um plugin aqui que vai ajudar bastante, que é o Code Runner, tá? Então, você pode colocar assim, Code Runner, ele tá aqui, ó, tá? O que acontece? Eu já instalei ele, certo? Então, você só vai fazer isso, você vai só instalar, tá? Eu vou até instalar aqui pra gente ver junto aqui, ó, tá? Então, beleza. Aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Install, você vai fazer o seguinte, ó, aqui ó, install, você vai instalar ele, certo? Espera um pouquinho, ok. Ele tá até aqui ó, install, significa que ele já tá instalado, tá? E beleza, tá instalado, ok. Então você fecha, o que você vai fazer agora? Simplesmente, você vai fazer o seguinte, ó. Um exemplo aqui, ó, aqui tá o nosso código, né? Então o que a gente faz? Eu vou abrir o meu terminal aqui, ó, New Terminal, beleza? Só isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar executar aqui, ó, no nosso teclado aqui, tá? A gente vai apertar Ctrl Alt N, Ctrl Alt mais N, Ctrl Alt N, ó. Ele já, tá vendo, ó, ele já executou pra nós aqui, ó. Então, o que tá acontecendo aqui? Em vez da gente ir ver os resultados lá no browser, ele já mostra pra gente aqui, ó. Aqui tá o resultado do nosso array, certo, ó. E aqui tá o resultado do nosso objeto, tá? No caso, esse objeto aqui, points, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, beleza? Então, isso a gente leva a um ponto importante, que é o quê? Perceba que eu estava usando todos os meus exemplos aqui, ó, tá? Todas as aulas em um único arquivo, tá? Um exemplo, a gente trabalhou na aula aqui de objetos, a gente está usando no mesmo arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar aqui esse HTML, ó, eu vou deletar ele, deletei ele, tá? E isso não vai atrapalhar em nada no meu código, ó, continua funcionando, beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar aqui o meu index, tá? E a gente vai trabalhar com o que hoje? A gente vai trabalhar com algo muito importante, tá? Um conceito muito importante aqui, a gente vai trabalhar hoje aqui com funções, tá? Então, funções, pessoal, é fundamental em um código, tá? Ou seja, função em JavaScript é tudo, tá? Então, não tem pra onde fugir, tá bom? Então, a gente vai aprender hoje aqui um pouquinho sobre funções. Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem mais o HTML. Então, a gente vai criar um novo arquivo. Aí, aqui eu vou colocar um function.js, tá? Ou seja, o que eu tô fazendo aqui? Que aqui a gente vai separar, tá? Para cada aula vai ter seus arquivos específicos, tá? Então a gente tem a aula que tá... A gente vai até apagar isso aqui, tá? Depois, mas beleza. A gente vai... Tem funções. Depois eu posso até criar aqui no index, como tem várias aulas, tá? Eu posso separar aqui em cada arquivo separado, tá? Depois eu vou fazer isso aí, tá bom? Mas beleza, então significa que aqui em function, no arquivo de index, em functions aqui, ó, só vai ter sobre funções, tá? Não vou colocar outro assunto, tá? Aqui... Só funções, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar com funções, tá? Então, talvez você já tenha ouvido falar em funções, mas não entende, tá? Pra que serve uma função, como é que ela funciona, tá? Beleza, então a gente vai aprender isso hoje, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Só lembrando, pessoal, aprendeu, né? Depois que você... Exemplo aqui, eu vou dar um console, tá? Console.log aqui, ó, você vê? Vou colocar aqui um hello. Opa. Hello. Simplesmente, se eu vim aqui, ó, eu só dou Ctrl Alt N aqui, ó, tá? Ele já vai mostrar aqui pra mim, ó, hello, tá vendo, ó? E perceba que ele executa no arquivo que você tá. Um exemplo, perceba que ele não mostrou mais o resultado aqui do meu index aqui, onde a gente trabalhou na aula passada, tá? Ele só mostra o resultado daquele arquivo específico, tá vendo? Então ele só mostrou hello pra mim aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o hello, ó, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então, melhor do que a gente tá lá no browser, tá? Beleza. Então vamos lá. O que é função, pessoal, tá? No JavaScript. Ou seja, uma função é um bloco de código JavaScript definido uma vez, tá? Mas que a gente pode executar essa função, ou chamar, né, várias vezes, tá bom? No nosso projeto, tá? Então a gente
cria uma função ali, a gente chama ela inúmeras de vezes, dependendo da... A gente pode reaproveitar, na verdade, né, a nossa função, beleza? Ou seja, as funções JavaScript são definidas como a palavra-chave function, que a gente vai ver, tá bom? A gente pode usar também a função de declaração ou função de expressão. A gente vai ver isso aqui, tá? Então vamos começar aqui pela forma de declaração, a forma mais padrão, tá? Beleza? Então vamos lá. Como que a gente cria uma função? Como a gente define, tá? Uma função. Então é o seguinte, a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca aqui, ó. Essa é a forma de function declaration, que a gente chama, tá bom? Ou seja, vamos fazer aqui a sintaxe. A sintaxe é o seguinte, ó. Function, tá, ó. Ou seja, essa é a palavra-chave seguida do nome da função. Eu vou colocar no caso aqui, ó, function, my function, beleza? Depois a gente coloca parêntese, tá? Onde vai ser a nossa expressão aqui. E depois a gente abre chaves aqui, ó, beleza? Onde aqui vai ser rodado a instrução, tá bom? Beleza. Então, assim que a gente define uma função, a gente coloca a palavra function, tá? Seguida do nome da função, tá? Dica, sempre coloca o nome de função que faz sentido ao qual você tá ali o que você tá pensando em fazer, tá? Coloca ali um nome de função que faça sentido, tá? No que você quer fazer, beleza? E aqui dentro você coloca o código a ser executado, certo? Beleza. Então, ok, a gente aprendeu a sintaxe, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma funçãozinha simples aqui, tá? Pra gente aplicar aqui, tá? Então fazer o seguinte, ó. Function. Então você cria assim, ó, function, define uma função. Aqui a gente está definindo, seguida do nome da função, tá? E vou colocar aqui o nome da minha função de sum, tá? Ok, depois seguido de quê? Dos parênteses aqui e depois chaves, beleza? Então eu vou criar uma funçãozinha de soma, beleza? Mas aqui ainda, o que é que falta eu mostrar para você? A gente cria, a gente define a função. E aqui dentro é o que a gente, dentro dessa expressão, a gente vai receber parâmetros. O que são parâmetros? São valores recebidos na chamada da função. Ou seja, a gente cria uma função, tá? Só que essa função aqui, ela só é executada, tá? Quando a gente chama ela, tá bom? Então, a gente cria ela aqui. Então, nesse momento aqui, ela é definida, mas ela não executa nada, porque só quando a gente chama. Mas na chamada da função, a gente pode passar argumentos, tá? Ou a gente pode passar valores, tá? Para enviar para essa função. E ela recebe aqui, ó, via parâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, parâmetros, tá? Beleza? Então esses parâmetros aqui são os valores recebidos da chamada da função. Então você vai ver aqui. Então o que eu vou fazer? Eu defini minha função, sum, de soma, e aqui eu vou colocar a. Depois, cada parâmetro você separa por vírgula, tá? Então a, vírgula b, significa que aqui é um valor e aqui é outro, tá? Então eu tenho dois parâmetros dentro da minha expressão, da minha função aqui, tá? E aqui eu faço o seguinte, ó. Eu uso uma palavrinha que chama return, tá? Esse return aqui, ele vai retornar esse resultado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, return a, como é uma soma, a gente já viu o operador, né, de adição. Então a mais b. Então eu estou dizendo aqui para ele que quando essa função ela for chamada, ela for executada, tá? Então ela vai ser executada pelo nome aqui, tá? Ela vai ser executada e ela vai receber esses dois parâmetros, tá? Então esse a aqui vai ser um valor que eu vou passar ainda na chamada da função e esse b vai ser outro valor também, tá? Dependendo, se esse a aqui, um exemplo, for 10 e esse b for 10, então eu vou retornar aqui, ó, 10 mais 10, tá? Então beleza. Então, como que a gente chama uma função, tá? Então, a gente chama uma função assim, ó. Então, a gente tem a sum, então a gente faz o seguinte, ó. Sum. Quando eu faço isso aqui, ó, eu uso, assim, parênteses, tá? Eu coloco o nome da função seguido de parênteses. Nesse momento aqui, a minha função, ela já executa. No momento que eu chamar essa função, eu posso chamar ela através de um evento de clique, tá? Que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Várias formas da gente pode chamar a função, beleza? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tô chamando a minha função pelo nome. Entenda a função como o seguinte. Imagine, então, que esse sum é um funcionário, beleza? E imagine que esse funcionário, ele recebe, tá, ordens de o patrão. Quando o patrão mandar ele executar um trabalho, então ele executa, beleza? Então significa que essa função ela só vai executar isso aqui quando ela for chamada, quando ela receber uma ordem, tá? Então ela vai ser chamada pelo nome. Então imagine que o patrão vai chamar o funcionário pelo nome. Beleza, então nesse momento aqui, ele já vai retornar para mim. Só que perceba o seguinte, pode atribuir essa função a uma variável para ver o resultado, ou você pode também chamar direto no console. Então a gente vai fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, tá? E aqui dentro desse console.log eu vou jogar a minha função, tá? Ou seja, o meu console.log
aqui ele vai executar a minha função e a minha função vai mostrar o resultado. Beleza. Então, só que é o seguinte, se eu fazer isso aqui, eu vou aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Alt mais N, tá? Que é pra gente ver o resultado. Ctrl Alt mais N. Vamos ver o resultado? Ó, não tem resultado. O que é que ele tá dizendo aqui, ó? N a N, ou not a number. Não é um número. Mas o que é que a gente vai fazer? Então, lembra que eu falei pra você que a gente tem que mandar via argumento, tá? Você cria a função, você chama a função e passa argumento para essa função. E essa função recebe como parâmetro. Então, aqui eu tenho dois parâmetros. Significa que eu tenho dois valores. Então, o primeiro, que seria a letra A, eu vou mandar 10, tá? Você também separa por vírgula, tá? Ó. Imagine que o B é o segundo parâmetro. Então, você coloca ali 20, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Você definiu uma função e você vai chamar essa função pelo nome. Para você chamar essa função pelo nome, você coloca o nome da função seguido de parêntese, tá? Beleza. Só que aqui eu estou passando argumentos, tá? Ou seja, 10 é o A, tá bom? Ou seja, significa que esse A aqui, esse parâmetro A, tem o argumento, ou seja, o valor do argumento aqui, o 10. E esse B tem 20. Então, eu estou pedindo para minha função retornar A mais B. Então, é a mesma coisa que eu estou dizendo assim, ó, então retorne 10 mais 20. Beleza? Então, se a gente for ver isso aqui, ó, Ctrl N, tá? Ctrl Alt N, eu tenho aqui 30. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu puxar mais um aqui. Eu tenho 30. O meu resultado aqui, tá? Então, você vê que tá funcionando, beleza? Você pode passar também, não só número, mas você também pode passar também string aqui, tá? Outra forma aqui, que dentro de uma função você pode executar outra função. Beleza? Mas a gente vai ver isso aqui mais na frente para não confundir. Mas outro exemplo aqui é que você também pode chamar a função sem passar nada, tá? Porque a função, ela recebe valores, tá bom? E faz o processo ali, mas ela também executa código que tiver dentro dela, tá? Imagina o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. Let A vai receber 10, beleza? E let B vai receber 20, tá? Então, o que é que eu estou dizendo? Perceba que eu não estou mais mandando valores para minha função via parâmetro aqui, ó. Simplesmente eu quero que quando essa função for executada, entendeu? O que tiver dentro dela, o que tiver dentro desse bloco aqui, ó, vai rodar, vai ser executado, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log A vezes... console.log. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outra let aqui, ó. Let ABC, que vai receber, na verdade, né, A mais vezes B. Vou colocar vezes B, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. Então, eu vou colocar C. Então, eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou dizendo que quando eu chamar essa função aqui, executa esse código. Só que imagina o seguinte, ó. Imagine, esquece essa função aqui, ó, tá? Imagine que você criou esse bloco de código aqui, ó, tá? Então, lembra que a gente, inclusive, já viu isso aqui em aulas, tá? A gente criou variáveis, tá? Fez todo esse processo, beleza? Beleza. Só que é o seguinte, esse código aqui, se a gente fazer ele do jeito que tá aqui, ó, simplesmente, ele já vai executar, ó, tá vendo, ó? Ó, 200, tá vendo aqui, ó? 200, certo? Ok, por quê? 10 vezes 20, 200, certo? Só que eu quero colocar esse código aqui dentro de uma função. E eu só quero que esse código aí rode, funciona aqui, ó, quando essa função for chamada. Então, se no seu código você não quiser que esse valor não seja exibido aqui, tá? Então você pode colocar numa função. Então só vai ser exibido quando você chamar a função. Agora se eu fazer aqui, ó, tá? Ó, eu vou dar um Ctrl Alt N, tá? Então ele vai executar para mim, ó. Beleza. Na verdade, pessoal, não precisa eu colocar o console aqui, ó. Por quê? O console, não precisa mais eu pegar esse console, porque o console eu já estou usando aqui dentro, que ele vai imprimir agora o resultado aqui. Eu não estou mais usando o return, tá? Então só precisa eu chamar a minha função do jeito aqui. Por isso que estava dando undefined, tá? Se eu for ver aqui, agora eu tenho 200, tá? Beleza? Então essa aqui é a function declaration, tá? Outra forma também é o seguinte, você usa a function expression, tá? Ou seja, o que seria as function expression? Ou seja, uma função JavaScript pode ser definida usando uma expressão, tá? Ou seja, uma expressão de função pode ser armazenada em uma variável. Ó, como assim? Eu posso criar uma função function express. A gente aprendeu como criar variáveis, né? Atribuir valores a variável. Um exemplo, let x vai receber um exemplo, tá? Mas eu também posso atribuir a variáveis funções, tá? Então eu posso fazer assim também, ó. Let x vai receber uma function, tá? Perceba que aqui, ó, deixa eu mostrar assim, ok. Perceba que aqui tá diferente, porque simplesmente aqui, ó, eu só coloquei a palavra reservada, function, beleza? Seguida do nome. Aqui, eu não tô colocando o nome aqui, ó. Ela tá meio que anônima, tá? Então eu tô dizendo let x, eu tô atribuindo agora a minha função a uma variável, beleza?
Ou seja, e eu posso chamar essa função através da minha variável. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui um exemplozinho aqui do mundo real. Eu vou pegar aqui, ó. Width, height, altura. O que é que eu estou dizendo aqui, ó? Eu tô declarando aqui uma variável e atribuindo essa variável uma função. Essa função, o papel dela é calcular a área de um retângulo, tá? Então vamos fazer o seguinte, como que a gente faz aqui, ó? A gente faz o seguinte, ó, return, tá? Ó, return, eu vou pegar o width, que é a minha largura, beleza? Vezes a minha altura, tá bom? Que esse é o cálculo pra gente fazer, beleza? Então é isso aqui, o que é que eu tô fazendo? Agora, como que eu faço pra me chamar essa minha função aqui, ó? Essa daqui a gente chamou ela pelo nome, né? Essa daqui a gente chama pela variável. Então, o que é que eu vou fazer, ó? X, assim, ó. Aqui nesse momento eu tô chamando a minha variável, beleza? E vou passar o valor, ou seja, da largura e a altura. Eu vou passar aqui um exemplo 3, tá? Que é a minha largura. E vou passar aqui também 4, que é a minha altura, tá? Então, o que é que eu tô dizendo aqui? Eu quero calcular a área de um retângulo, certo? Então, eu criei a minha função. Quando essa função for executada, tá? Ou seja, eu defini a função, na verdade, beleza? Ela está recebendo esses dois parâmetros. Ela está recebendo a largura e a altura. Quando ela for chamada, executada, então ela vai retornar, tá? A largura vezes a altura e vai mostrar para mim o resultado, beleza? Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu chamei a minha função, só que eu vou atribuir ela a uma variável para mim poder ver o resultado. Aqui eu posso fazer assim também, ó, console ponto log, aqui, ó, tá? Igual o exemplo que a gente viu agora há pouco, tá? Eu posso fazer assim também sem problema, beleza? Ó, tá vendo? Ó, ele mostrou aqui pra mim, ó, 12. Tá vendo aqui, ó? 12. Ó, beleza? Então, let x vai receber uma function. Eu tô atribuindo essa variável aqui uma função. Beleza? E essa variável aqui agora tem toda essa função aqui, beleza? Com esse processo. Aí agora, simplesmente, eu chamo a minha função pela variável aqui, ó. Beleza? Então, console.log x. Beleza? Abro parênteses e passo os valores. Aqui se chama argumento. Outra forma, eu posso fazer assim também. Ó, se eu não quiser imprimir direto no console, eu atribuo a minha função aqui a outra variável. Então eu faço o seguinte, ó, let y vai receber a chamada dessa função, tá? E eu faço o seguinte, ó, console.log, eu vou colocar y, porque y agora tem o resultado da minha função, beleza? Se eu der aqui um Ctrl Alt N, que é para executar o meu code run, e tem 12 aqui também, beleza? Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui agora o seguinte, ó, a função com objeto. Ou seja, existe uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, que quando a gente junta função com objeto, tá? A gente tem métodos, tá? Inclusive a gente vai trabalhar bastante com métodos, tá? A gente vai chegar lá ainda, tá bom? Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto literal, beleza? Onde a gente vai usar esse mesmo exemplo aqui, ó, tá? De calcular a área de um retângulo, beleza? Inclusive, eu vou até deixar os console aqui, ó. Eu vou tirar os console para não mostrar o resultado aqui no nosso console aqui, deixar limpo, beleza? Para mostrar só o resultado que a gente for usar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, let calculator, vou fazer assim, ó. Vai receber um objeto, onde esse objeto vai ter uma propriedade width, tá? Desse ponto. Aqui eu posso colocar a minha largura, vou colocar, já setar aqui 100, beleza? E vou colocar também a altura, tá? Do meu retângulo, vou colocar aqui 10, beleza? Ok. Então, ponto e vírgula não. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei simplesmente um objeto, certo? Um objeto simplesmente, que você pode ver esses resultados aqui, ó. Através chamando aqui o objeto, ponto a propriedade. A gente já viu isso aqui, tá? Só que a gente pode também usar funções como propriedades em um objeto. Então, quando a gente usa funções como propriedade de um objeto, então a gente transforma isso aí em método, tá? Então a gente chama método, tá? Ou seja, um método é nada mais do que uma função, tá? JavaScript, beleza? Armazenada em uma propriedade de um objeto, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui uma propriedade chamada add, ou melhor, só colocar... Vou colocar aqui show, que é para mostrar o resultado, beleza? Show. Coloco 2 pontos. Isso é uma propriedade. Só que aqui agora, em vez de eu colocar qualquer outra coisa, eu vou colocar uma função. Então como é que a gente cria uma função? Define a função, function, assim, ó, beleza? Só que essa função é uma função anônima. Depois a gente vai mais a fundo, quando a gente tiver mais na frente, a gente vai aprender sobre tudo isso aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Quando eu chamar a minha função, beleza? Quando eu chamar a minha função aqui, executar o meu método aqui, tá? Na verdade, uma função mais um método. Então, eu quero que mostre esses resultados aqui pra mim, ó. Mas só quando eu chamar essa função, beleza? Executar esse método, na verdade. A gente pode chamar método agora, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Quando
esse método for executado, então eu vou fazer o seguinte, ó, return, eu quero que ele vai retornar o quê? Calculator.width, tá? Por quê? Para você acessar uma propriedade, você pega o objeto, ponto, a propriedade. Só que nesse momento, quem vai fazer isso aqui para mim é a minha função, o meu método. Então o meu método vai retornar o meu objeto, ponto, a propriedade, tá? Aí, vezes, por que vezes? Porque eu quero calcular a área de um retângulo, beleza? Calculator, beleza? Ponto height, que é a altura agora, beleza? Então, eu fazendo isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou chamar o meu método, beleza? Ou eu vou atribuir aqui, ó, o seguinte, ó. Eu vou atribuir, vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou criar outra variável aqui, ó. Let result, tá? Vai receber calculator. Por quê? Agora olha a jogada. Se eu quero acessar, tá? Uma propriedade, eu uso o meu objeto ponto a propriedade, beleza? Só que o que é que acontece? Essas duas propriedades, ó, width e height, eu quero que ela só seja executada, quem execute isso aqui, retorna esse resultado aqui, é a minha função, o meu método, tá? Então o que é que eu vou fazer? Então eu chamo o meu objeto, tá? Ponto a minha propriedade do meu método, ou seja, ponto o meu método, e não os valores. Os valores vai ficar responsável para a saída do resultado, é o meu método, beleza? Então calculator, ponto. Se você prestar atenção, ó, se eu quiser já imprimir direto aqui, ó, a largura e a altura, eu consigo, mas eu não quero isso, eu quero fazer isso aí o papel do método. Então eu vou pegar o método show. Então para isso, eu estou fazendo o seguinte. Isso é um método, mas um método é nada mais do que uma função, como a gente acabou de falar, né? Então, por isso, para me chamar o meu método, a minha função, eu uso parêntese, tá? Ó, assim, ó, beleza? Ok. Agora, por que eu coloquei esse calculator? Eu poderia fazer isso assim, ó. Só em eu fazer isso aqui, já está funcionando. Só que eu quero ver o resultado, beleza? Então, para mim ver o resultado, eu armazeno em uma variável para mim imprimir essa variável no meu console. Então, eu faço o seguinte, ó, let result vai receber calculator, beleza? Pronto. Agora eu vou imprimir o meu console, porque o meu console tem um resultado do meu objeto, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, tá? Eu vou pegar result, beleza? Então, se a gente for ver isso aqui, já tem que funcionar. Então, vamos aqui dar um Ctrl Alt N, tá? Que é para imprimir aqui, ó, beleza? E você vê aqui, ó, 1000, beleza? Por quê? Foi o que eu fiz. Eu criei um objeto, beleza? Atribuí a esse objeto 3 propriedades, onde 2 propriedades normal mesmo, né? Então eu coloquei uma largura e uma altura, e estou usando uma função como propriedade. Então essa função virou método, que quando esse método do objeto é executado, tá? Então o que tiver dentro dele vai rodar, beleza? É uma função, tá? Mas a gente chama método. Quando junta função em objeto, a gente chama método, beleza? Então o que foi que eu fiz aqui agora? Agora eu chamei o meu objeto, ponto, a propriedade, porque é para mim ver o resultado, né? Ponto show, que quando eu fazer isso aqui, vai executar a minha função, tá? Quando eu chamar o meu objeto, ponto, a minha propriedade show, vai executar essa função. Assim como se eu chamar o meu objeto, ponto, if, vai imprimir o meu valor, o meu resultado. Só que o meu valor aqui é uma função. E se essa função ela roda, tá? Então ela vai retornar aqui os meus 2 valores. Eu estou pedindo para ela mostrar aqui meus 2 resultados aqui, tá? Só que mostrar o cálculo, fazer o cálculo para mim. Então, let result, tá? Eu estou atribuindo o resultado aqui, o meu objeto, dentro dessa variável, tá? Beleza? Então aqui eu chamei o meu show. Agora o meu show vai retornar aqui a altura, a largura vezes a altura. E eu pego agora o resultado que está em result e coloco no console para mim ver aqui, ó, 1000, tá bom? E eu tenho aqui 1000, tá? Ok, tá bom? Então, para você ver como a função é muito interessante, tá? Isso aqui é só o começo, a gente vai ver bastante coisa, tá? Mais na frente, tá? Sobre funções, beleza? Isso é muito importante, tá? A gente já saber isso aqui, já aqui de cara. Outra coisa importante, interessante, você pode chamar a função de função, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui para você, tá? A gente não vai entrar muito a fundo nisso aqui não, tá? Eu vou colocar fn 1, ou de função 1, beleza? Beleza, ok. E vou criar outra função, function fn2, ok? Vou mostrar um negócio bem interessante para vocês aqui. O que é que acontece? Eu tenho 2 funções. Só que eu posso chamar a função dentro de função, tá? Aqui dentro eu vou colocar um console.log, tá? Opa, .log. E vou colocar assim, ó. A função 2 me chamou, beleza?
O que é que eu estou dizendo aqui, ó? Porque essa função, para ela executar esse resultado aqui, é preciso que eu chame essa função. Como que eu chamo a função? fn1. Se eu fazer só isso aqui, eu já estou executando essa função. Então essa função vai executar essa instrução aqui. Só que eu não quero fazer dessa forma. Eu quero chamar ela dentro de outra função, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fn1, beleza? E vai executar essa função 2 aqui, ó. Ela vai executar essa função 1 aqui, ó. Beleza? Só que ainda não vai mostrar nada por quê? Para que essa minha função 2 chame essa função 1, é preciso que ela também seja chamada. Então eu faço o seguinte, ó. fn2, isso aqui se chama um call stack. A gente vai ver mais na frente isso aqui, tá? Que é pilha de chamada. Isso aqui é muito avançado para aqui, para começo, beleza? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Meu console não tem nada. Então, eu defini minha função aqui, tá? Função 1. E defini minha função 2. Quando essa função 2 aqui, ela for executada, ela vai rodar a instrução de código que tem aqui dentro. O que é que tem aqui dentro? A chamada da minha função 1. Então, eu estou executando a minha função 1 e minha função 1 mostra o console, tá? Então, Ctrl Alt mais N e eu tenho aqui o resultado. Ó, a função 2 me chamou. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi só um comecinho, beleza? Sobre funções. Por que que eu trouxe aqui funções? Porque a gente vai começar agora a trabalhar com métodos de objeto, tá? Então, métodos, como eu falei, é nada mais do que funções, beleza? Então, eu trazendo aqui essa clareza aqui já vai ficar bem interessante para você, beleza? Entenda. Método é nada mais do que funções, beleza? Então a gente já viu isso aqui, então a gente agora tá pronto para trabalhar, beleza? Com métodos, tá? E agora a gente vai voltar para objeto, para trabalhar com métodos de objeto, tá bom? Então eu tô fazendo toda essa sequência aqui, tá? Organizado, tá? Eu tô fazendo esse curso aqui bem organizado, tá bom? Para não barulhar vocês, tá bom? Então, foi isso aí, tá, pessoal, na aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá bom? Já deixa aquele like, ativa aí o sininho, tá, pessoal? A notificação aí, tá bom? Pra você ficar por dentro de cada aula aqui que eu fazer, beleza? Então, é isso aí, até a próxima, valeu!